ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá pessoal, o que eu quero falar para vocês hoje talvez deixe alguns de vocês de cabelo em pé. E é o seguinte: a doutrina de Balaão está presente na igreja, presente hoje. É isso mesmo que você está ouvindo aí. E você talvez esteja perguntando, mas qual é a doutrina de Balaão? Simples, você vai lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, na carta escrita à igreja de Pérgamo, no verso 14, e nós lemos o seguinte: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Bem, antes de prosseguir, eu quero convidar você a conhecer a história de Balaão. Está no livro de Números, do capítulo 22 até o capítulo 25. Se você não ler a história de Balaão, não vai adiantar nada você só me ouvir falar. E vocês sabem, eu não sou o dono da verdade. Quero que você leia na Bíblia a história de Balaão. E quero dizer o seguinte para vocês: Balaão era um profeta de Deus. Ele conhecia Deus e falava com Deus. Quer uma prova? Números, capítulo 22, do verso 9 até o verso 12, diz o seguinte: veio Deus a Balaão e lhe disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-os, talvez eu possa combatê-los e lançá-los fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Pessoal, não vamos ler o capítulo 22, 23, 24, 25, mas, como eu já disse, se você quiser entender bem Apocalipse 2,14, é importante que você leia toda a história de Balaão. E lá no capítulo 24, verso 5, depois de 3 vezes Balaque ter convidado Balaão para fazer sacrifícios e amaldiçoar Israel, Balaão, na verdade, proferiu uma bênção que até hoje é rememorado em Israel com um hino que todo israelita conhece e que diz assim: quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, quão boas são as tuas moradas, ó Israel. Bem, antes do final de suas palavras, Balaão ainda antevê o dia em que o Messias haveria de vir. Vejam bem, Balaão fez uma profecia a respeito do Messias. E ele disse: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro. Referindo-se a Jesus, o Messias de Israel. Bem, agora vamos voltar ao título deste vídeo. Afinal de contas, qual era a doutrina de Balaão? Idolatria e prostituição é o que nós vemos em todo o capítulo 25 de Números. Imagine as cenas desse capítulo da Bíblia sendo levadas às telas do cinema. Olha, eu vou dizer para vocês, seriam chocantes. Apocalipse 2,14 diz que idolatria e prostituição estariam presentes na igreja, é isso que diz. E para você aí que apenas lê as cartas do Apocalipse, aquelas 7 cartas
com uma visão historicista, eu quero dizer para você que todo o conteúdo, em meu parecer, e de muitos teólogos, todo o conteúdo das 7 cartas referem-se à igreja em todos os tempos. Bem, então vamos lá. Se você pensa em idolatria apenas quando se fala em imagens de escultura, por exemplo, ou prostituição como algo que acontece só lá no mundão, fora da igreja, olha, lamento de dizer, puro engano. Não vou me deter agora nesses 2 assuntos, porque acredito sinceramente que você, se não tem olhos para ver, precisa agora ter olhos para ver o que acontece na igreja. Mas aí você vai dizer, mas a história de Balaão, ela se encerra lá no capítulo 24, verso 25 de Números, que diz assim: então Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. E até aqui não fala nada de idolatria e prostituição. Bem, então, se a história de Balaão se encerra por aqui, onde está a sua doutrina, pessoal? Nós a encontramos, sabe onde? No livro do Apocalipse, no capítulo 2, verso 14, na carta escrita para a igreja de Pérgamo, e que nos serve de prova de que a história de Balaão não se encerra não no capítulo 24 de Números. Vamos ler de novo? Apocalipse 2, 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Mas há algo pior que está nas entrelinhas da maldição que Balaque queria que Balaão proferisse contra Israel. Era o desejo tanto de Balaque como de Balaão de desprezar e amaldiçoar Israel. E isto acabou se concretizando através da idolatria e da prostituição de Israel com as moabitas, e que teve um fim trágico, gente. Leia o capítulo 25, milhares de pessoas morreram por isso. Balaão, na verdade, não reconhecia e não reconheceu a Deus como o povo que Deus havia escolhido para ser o seu povo eleito. E é por isso que ele desejava amaldiçoá-los, embora tenha terminado proferindo uma bênção lá no mais profundo do seu ser. Ele desprezava Israel. Este é o pecado da igreja nestes 2000 anos que se passaram. A igreja reconhece Israel como povo de Deus? Ora, a igreja diz o seguinte: depois de Cristo, não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Não existe isso de Israel como um povo especial para Deus. Todos nós somos especiais para Deus. A igreja, ela sim, hoje é o verdadeiro Israel espiritual. E vou dizer para vocês, poucas coisas afrontam mais a Deus do que alguém afirmar que Deus não tem mais um povo eleito. É como se afirmasse que o que Deus falou no passado, ele já esqueceu. Ou seja, Deus mudou, que a escolha feita por Deus, que diz respeito a Israel, simplesmente não vale mais. Ou seja, Deus mudou, não é? Era o que Balaque e Balaão, na verdade, queriam fazer. É verdade que em Cristo todos nós somos especiais para Deus, mas essa verdade precisa ser melhor compreendida, não pode ser compreendida superficialmente. É verdade que Israel não é especial para Deus com relação à salvação, mas é especial sim com relação
ao fato de ser o povo que Deus escolheu, o povo eleito. E nesse ponto Deus não mudou. Em Jesus nós fomos enxertados na oliveira que é Israel. Para que vocês tenham ideia de como a igreja não aceita Israel como povo de Deus, e esta é um dos aspectos da doutrina de Balaão. Às vezes cumprimento meus irmãos e digo para eles Shabbat Shalom, e já ouvi respostas, sabe como? Da seguinte maneira: olha, irmão, eu não sou judeu, um feliz sábado para você. E sabe, irmãos e amigos, vejo um pouco de raiva nesse feliz sábado para você. Para mim fica claro o desprezo desses cristãos, entre aspas, para com Israel, o mesmo desprezo que Balaão tinha para com os descendentes de Abraão. A doutrina de Balaão, um dos aspectos dela é o desprezo que a igreja tem para com Israel. E alguns até dizem: sabem por que os judeus sofreram tanto ao longo desses 2 últimos anos? É porque eles disseram: o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Esses cristãos parecem sentirem-se felizes em ver o sofrimento e a morte de milhões de judeus ao longo desses 2000 anos, porque, segundo eles rejeitaram a Jesus e mereceram o que sofreram. Que triste ouvir isso, gente. E eu quero concluir deixando com vocês, para vocês refletirem. Há muitos outros versos que eu poderia deixar para vocês refletirem. Vocês podem ler, por exemplo, Romanos 11, versos 1 e 2, mas eu vou deixar com vocês Deuteronômio 7, versos 7 e 8, que diz o seguinte: falando a respeito de Israel, os descendentes de Abraão: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Será que Deus deixou de amar a Israel assim? E concluo lendo Jeremias 31, 35 a 37. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Oh, pessoal, a doutrina de Balaão presente na igreja, a igreja que rejeita Israel e se diz o verdadeiro Israel espiritual. Olha, Deus te abençoe para que você possa compreender a doutrina de Balaão presente na igreja. Quero te convidar a curtir aí, compartilhar e até mesmo a se inscrever em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.